No Brasil, em média, 4 a cada 5 carrinhos são abandonados. Isso significa que para cada venda que você faz, em média, outras 4 pessoas quase compraram de você. Hoje você vai aprender como fazer essas outras 4 pessoas comprarem de você com talvez a automação mais poderosa que qualquer e-commerce pode ter, que é o carrinho abandonado. E para me ajudar nessa tarefa, eu estou aqui com uma pessoa que é especialista em recuperar carrinho abandonado, que já deve ter recuperado aí alguns milhões em carrinhos abandonados, que é o Rodrigo Xisté. Eu sou o Rodrigo Xisté, especialista em CRM, e-mail marketing e carrinho abandonado. Boa, e eu sou o Kevin Quintino, especialista em otimização de e-commerces. Para começar, falando aqui com a autoridade no assunto, né? Qual o faturamento que dá para fazer com um carrinho abandonado? Bom, em primeira autoridade é muito forte, mas assim, de experiência, o que a gente tem de números mais recentes, no ano passado eu recuperei cerca de 10%, 20% do faturamento com o carrinho abandonado. E esse ano já está um pouquinho melhor, porque a gente plugou muitos canais e em termos de valor mesmo, a gente já recuperou mais ou menos uns 700 a 800 mil reais de carrinho abandonado, tá? Então dá para recuperar muito dinheiro com o carrinho abandonado. Isso só o carrinho abandonado, sem contar todo o resto que a gente faz. Uhum, Então dá para fazer milhões com o carrinho abandonado. E não é um esforço muito grande, mas tem sim suas peculiaridades e tem poucas coisas que você muda, aumenta muito o faturamento, como você comentou, como é muita gente que abandona, quando você consegue recuperar aquele 1, 2, 3% de melhora de performance, dá um impacto gigante no seu faturamento, tanto mensal quanto quando você olhar o anual. Então você pensa que uma pessoa que fatura 1 milhão e consiga recuperar 10% das vendas que ela perdeu, é um incremento de 100 mil de pedidos por mês, uhum. é 10% do seu faturamento. Então varia de 10 a 20% que você consiga ali recuperar boas recuperações. Tem gente que pode recuperar mais, menos, aí depende da situação. E isso tudo automático, sem que a gente faça um ativo de vendas. Se Uhum. você ainda tem uma equipe de vendas para fazer esse ativo, aí a sua taxa vai aumentar e muito. Então, é uma baita oportunidade. É dinheiro que literalmente está na mesa, CAC já está pago, tá ali, o cliente já está ali, se é recorrente e não converteu, mais fácil que você já tem dados dele, então é muita oportunidade para não se fazer. Mas nem sempre todo carrinho abandonado dá para se recuperar. Uhum. Então isso tem que tomar um cuidado. Às vezes você está tendo o carrinho abandonado, se você não consegue recuperar nessa taxa de 10 a 20%, é porque o seu carrinho abandonado não é um carrinho abandonado qualificado. Então aí você precisa entender como é que tá esses carrinhos para poder melhorar essa conversão. Perfeito. E tem essa questão, né, do carrinho abandonado não ser qualificado, e tem a questão que às vezes as pessoas que vêm são qualificadas, mas alguma coisa no e-commerce acontece ali que elas não conseguem concluir a compra, né, não efetiva a compra, e aí gera o carrinho abandonado, e aí como você comentou, né, o CAC tá pago, e se aqueles carrinhos convertessem, o CAC ia ser menor ainda, né. Com certeza. Então, bem interessante, pode ser aí um dos fatores que você que está sofrendo com o custo de aquisição alto pode dar uma olhada para tentar reduzir bastante. Bom, para começar, vamos falar aqui, né? Eu gosto de trazer alguns dados para mostrar para vocês o quão relevante é esse tema, né? Então, só para você ter uma ideia, eh, quais são os principais motivos que fazem, o pessoal abandonar o carrinho? Eu trouxe aqui no começo, de cara, que o dado impressionante de que, em média, 80% dos carrinhos criados em e-commerce são abandonados, né, 4 em cada 5 carrinhos. Isso varia, claro, de nicho para nicho. Por exemplo, às vezes, material de construção, talvez possa ter um abandono maior, não sei, a pessoa está fazendo um orçamento ali, e aí o orçamento, como muitas vezes não segue, a taxa de abandono é um pouco maior. Moda, talvez também, a pessoa está entediada, fala, deixa eu ir lá, Uhum. montar meus looks ali no carrinho daquela marca, e acabar deixando lá, porque desde o começo não era a intenção dela comprar. Mas considerando que seja de fato uma pessoa que tinha a intenção de comprar, quais são os principais motivos? O primeiro deles aqui, que eu listei, é o custos extras inesperados, né? Então tem a questão de frete, questão de taxa. Frete não é um custo inesperado, a não ser que você tenha prometido frete grátis, aí seria de fato um custo inesperado. Uhum.
Porém, a questão do frete também entra na parte de você não permitir a pessoa calcular o frete antes do checkout, né? Porque se ela tivesse calculado antes, ela não ia ter essa frustração no checkout, não ia abandonar o carrinho, ela teria nem adicionado talvez no carrinho. E isso é cerca de 47% dos carrinhos abandonados. E taxas aí é um pouco mais raro, mas pode ser que aconteça de ter alguma outra taxa que você inclui ali de seguro, de alguma coisa assim, que se não for bem comunicado, você pode também estar gerando esse atrito e aquela questão, né? Esses dados que a gente vai passar aqui, a maioria deles, se não todos, estão muito relacionados a uma coisa que a gente repete em todo episódio, que é a questão de nunca quebrar a expectativa do seu visitante, né? Porque quebrar a expectativa é a garantia ali de que a pessoa não vai finalizar a compra, ou se ela já tiver finalizado a compra, que ela não vai voltar a comprar com você. Quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Sim, tem que fazer a análise do funil. A gente falou do funil completo, então a gente tem que olhar bastante como é que está a adição de produtos no carrinho e depois como é que está essa transição ali para o checkout, né? Porque a gente está falando do abandono de carrinho, tem duas fases nesse funil, né? Tem a adição no carrinho e tem a ir para o checkout. Então você tem Uhum, que olhar bem esses dois momentos, porque às vezes montar carrinhos é mais instintivo, né? A pessoa vai adicionando um monte de coisa, mas depois que ela vai para o checkout, aí ela já está um pouquinho mais na finalização da compra. E aí tem os dois momentos, né? Quem você não tem os dados, você só vai conseguir na etapa do checkout. E quem você já tem os dados, aí você vai ter mais carrinhos abandonados. Então eu até gosto de separar entre carrinho abandonado, que é das pessoas que são clientes seus que estão navegando no site, já estão com cookie lá, você já tem uhum, os dados, você consegue pegar esses carrinhos, e de checkouts abandonados, que são pessoas que se coleta ali pela primeira vez a informação e aí você consegue saber o que ela estava sim. comprando. Então, quebrar as etapas do funil já dá um bom sinal para você saber se está acontecendo isso ou não. Porque, como você falou, uma coisa é o orçamento, outra coisa já é a intenção de compra. Então, quando você tem essa quebra muito grande, às vezes, do carrinho para o checkout, é isso que você falou. Pode ser frete, pode ser alguma taxa inesperada, pode ser. Acontece muito nos marketplaces que são asiáticos, que é a questão do imposto. O imposto não está no Uhum, produto, então o produto tem lá o valor dele, quando ele cai na parte do carrinho, tem lá o imposto. E agora os impostos já estão todos calculados. Então a taxa já está ali. Aí assusta, porque dobra, às vezes o preço, às vezes vai até um pouco mais. Então aí gera um abandono. Aí você tem que trabalhar isso. Mas isso é bem interessante. Olhar como funil para não quebrar a expectativa. Aí você vai conseguir saber, eu estou quebrando a expectativa, eu pus uma informação e não esquecer de onde que a pessoa está vindo, né? Se você fez um anúncio de frete grátis, chegou no site, não tem o frete grátis, ela vai adicionar o produto no carrinho, ela vai até o checkout, até ver se tem o frete grátis. uhum, Se não tem o frete grátis, ela vai abandonar. Aí não adianta você tentar recuperar isso, né? Porque você está gerando uma expectativa que você nunca vai cumprir. perfeito. E aí uma coisa também que já dá para entrar no ponto, você comentou, né, por exemplo, o AliExpress, vamos supor, que a pessoa vai lá comprar e mostra o imposto. É, cuidado para na hora de estar revisando o seu funil, você não acabar resolvendo um problema e criando outros, né? Porque vamos supor que você é dono do AliExpress e você fala, putz, tem um monte de gente que abandona o carrinho depois que vê o imposto. Deixa então eu não mostrar qual que é o imposto, né? Você pode fazer isso. Inclusive no passado era assim, né? Antes de Uhum. terem a taxa bem definida e tudo mais, porque era menos previsível, né? O quanto que ia ter de imposto. Antes era assim. E qual que era o problema? As pessoas compravam e muitas vezes elas tinham essa quebra de expectativa de tipo, putz, eu paguei tanto, aí chegou aqui, foi taxado, e ela não volta a comprar no AliExpress, nunca mais, porque ela meio que fica traumatizada com aquilo. Então, o fato do AliExpress mostrar o imposto ali, o AliExpress, Shopee ou qualquer outro e-commerce que tem essa função de importação, ele mostra o imposto ali até para ajudar na recompra, né? Ele pode não vender para a pessoa porque a pessoa não gostou da taxa, mas imagina o quão pior poderia ser a pessoa comprar, se frustrar com a taxa e nunca mais comprar, entendeu? E a segurança na transação, né? Porque ele sabe que, como ele já foi taxado, quando Uhum, chegar aqui ele não vai ter uma surpresa. exato. Então eu já tive a surpresa de comprar um produto, não ser taxado pela loja, mas quando chegou aqui foi taxado. Quando eu fui abrir não era o produto, era lixo. Eu pedi o reembolso e tive o reembolso, porque era no AliExpress. O fornecedor me reembolsou, mas a taxa que eu paguei aqui não foi Uhum, reembolsada. Então a receita acabou ficando com um valorzinho aí no bolso de uma coisa que nem era o produto. uhum, Então agora você ter essa segurança da compra ajuda também. Então quem realmente abandona é porque realmente não ou não gostou daqueles itens ou estava só
fazendo um orçamento, vendo quanto custaria trazer tudo, ou pôs coisa demais no carrinho. A Sim. vantagem do e-commerce é essa, você pode pôr tudo e tirar, né? Uhum. No supermercado é um pouquinho mais difícil, você põe tudo no carrinho, você chega no caixa, você vai ver que deu um valor muito alto, você fala, você fica sem jeito, né? Não, moça, tira esse item pra mim, ao menos que você realmente não tenha o dinheiro, você vai acabar deixando passar. Uhum. Você dá um jeito, paga metade num cartão, metade no outro. Já no online você tem essa previsibilidade de quanto você vai gastar. E o carrinho é esse o momento. Você vê quanto que você está gastando. Então, se as coisas estão bem resolvidas ali, é importante que você dê formas da pessoa se resolver. Então, se às vezes você tem muito abandono de carrinho, porque às vezes você não tem duas formas de pagamento. Se o seu ticket é mais alto, dá para que ele pague em dois modos de pagamento ao mesmo tempo. Dá uma facilidade na coisa, ou mostra primeiro o parcelado. Tenta ajudar aquela pessoa a fechar aquela compra. Então, tudo vai depender do ramo que você está atuando e do ticket médio que você está vendendo. Se você sabe que o seu público tem um costume de comprar parcelado e você já tem esse histórico no seu e-commerce, dá primeiro essa opção. Então, ajuda ele a não abandonar o carrinho. Acho que antes de recuperar carrinho, é Uhum. evitar que eles sejam abandonados. Mesmo assim, ainda vai ter muito abandono, a gente sabe disso. Mas esse passo de evitar o abandono ajuda que os carrinhos que sejam abandonados sejam apenas, não vai ser todos, mas a maioria seja qualificado. E aí você, quando você for recuperar, você dá o incentivo que falta. Se você cobra frete, dá um frete grátis. Se você quer dar um cupom de desconto, você dá um cupom de desconto. Então a gente vai falar como fazer essas coisas. Mas o importante é isso, primeiro, deixa eu garantir que o meu funil não está abandonando o carrinho por alguma quebra de expectativa, para depois tentar recuperar esses carrinhos. Perfeito. Então a gente falou um pouco aqui sobre os custos extras inesperados, né, que é a questão do frete e taxas. Então, se você trabalha com importação, deixe claro qual que é a taxa que a pessoa vai pagar antes. Na questão do frete também, permita a pessoa calcular o frete ou na página do produto ou no carrinho, que está virando padrão. Ou então, se você tiver o cadastro da pessoa, como é o caso, por exemplo, de Mercado Livre, Amazon, eles já mostram o prazo de entrega até sem a pessoa precisar digitar CEP nem nada, né? É o melhor dos mundos. Ou um caminho que você pode seguir também, que é um pouco mais, vai depender muito da sua margem. Por exemplo, o Mercado Livre está com frete grátis a partir de 19 ou 29 reais. É um valor tão baixo que é praticamente frete grátis. Então, elimina também a chance da pessoa abandonar por conta do frete. Outro item aqui que você até chegou a comentar é a questão das formas de pagamento. Então, poucas formas de pagamento são responsáveis por 55% dos abandonos aqui em média, né? Lembrando que eles vão se sobrepondo, tá? Essas pesquisas aqui, então, tipo, não é porque um é 50%, o outro é 50% que isso dá 100%. Não, às vezes a pessoa abandona por mais de um desses motivos, e aí se sobrepõe e tudo mais. Uhum. Então, por isso você vai ver que a soma de tudo não vai dar 100% aqui. Enfim, e junto dessa, né, de 55%, quer dizer, de 56% das pessoas que levam em consideração formas de pagamento, né? Tem a questão do Pix. Eu lembro que quando o Pix começou, no e-commerce não tinha, né? No e-commerce que eu trabalhava não tinha. E os clientes já começavam a pedir, tipo, cadê o Pix? Cadê o Pix? Né? A gente trabalhava com o cartão de crédito e o boleto. E aí a gente colocou o Pix e aumentou as vendas, assim, de imediato. Teve um bump, né? Um boom ali nas vendas por conta do Pix. E eventualmente a gente chegou até a matar o boleto, porque não estava fazendo sentido ter o boleto e o Pix junto. Inclusive é o padrão hoje, que eu noto que eu nem tô vendo mais o boleto Um como forma boleto. de pagamento. É interessante falar dessa questão, que nós temos até números sobre isso, né? Então, antes, quando você tinha boleto, você tinha uma taxa de não pagamento de boleto de 40%, às vezes Exato. 50%. Então, a pessoa chegava no carrinho, gerava o pagamento, e ela não era mais carrinho abandonado, era boleto que ela não pagava. Então, Uhum. 50% das pessoas que pediam a opção de boleto não pagavam. E aí, quando você foi para o Pix, a sua taxa de não pagamento de Pix caiu para 10%. Então, é um grande salto. Você ganhou 40% de faturamento. Então, quer dizer que 90% das pessoas que pedem o pagamento via Pix, elas pagam. E aí tem toda a questão de você colocar um timerzinho, o Pix tem o vencimento, né? Ele vence em 15 Uhum. minutos. E mesmo assim as pessoas acabam fazendo na hora. Então, quando ela pede para fazer um Pix, ela tem essa disposição de já fazer isso. O boleto sempre virava aquela coisa, eu vou deixar aqui guardado o arquivo e Exatamente. depois eu pago. Então, tirou esse ruído, né? Ela já conclui o pagamento direto. Só que assim, o boleto, a gente tirou o boleto do automático. Mas ainda chamam às vezes no atendimento e fazem boleto. Quanto que é das vendas? É menos de 0,01%. Mas ainda assim, dependendo do seu público, e principalmente os clientes novos, eles se sentem mais seguros de pagar pelo boleto. Então você tem que ter essa opção, mas deixa essa opção no seu atendimento.
Deixa ali um canal bem fácil de atendimento, se a pessoa quiser te chamar, vão ser algumas vendas que vão funcionar. Ele fez o primeiro pagamento, possivelmente numa segunda, numa terceira compra, ele já vai fazer ou via cartão, ou via Uhum. Pix, ele vai pegar um pouquinho de confiança. Então você tem que pesar isso no seu e-commerce, ver como é que estão essas opções, começa com todas, vê como é que está essa taxa de não cumprimento de pagamento, a taxa de cartão é muito baixa, a segunda taxa vai ser do Pix e a última vai ser do boleto. Se a sua do boleto tiver com uma alta taxa de sucesso, você está convertendo 80, 90% dos boletos, deixa boleto. Então não teria problema. Mas é que o brasileiro está realmente engajado na questão do Pix, está mais fácil. É melhor em termos financeiros para sua empresa, já cai direto na sua conta. Normalmente a rotatividade do seu caixa já é para o dia seguinte. Então faça essa avaliação, mas você tem a opção do boleto lá no seu atendimento. Não é que você vai Uhum. tirar ela e vai descartar. Você tem ela porque tem algumas pessoas que vão acabar comprando assim. Então é importante você estar bem atento às formas de pagamento. Perfeito. Inclusive, o boleto é mais geralmente para o pessoal que já é mais velho, né? Que estava acostumado com boleto, não acostumou tanto com Pix ou tem receio do Pix, porque é aquela coisa lá de Brasil urgente, né? Cidade Uhum. alerta, tipo, o golpe do Pix, o sequestro no Pix, aí a pessoa fica com medo. A pessoa às vezes nem tem Pix, mas acaba, não entende como funciona, mas acaba atribuindo ao Pix, pelo que escuta falar, algo negativo. Então cria uma certa resistência em comprar pelo Pix. E a questão do boleto é aquilo, né? Tem uma frase de game design que é bem interessante, que é, não, incentive e você vai receber. Então, por exemplo, você não pode culpar quem, quem cria um pedido no boleto por não pagar, sabe? É meio que o boleto incentiva isso. O boleto incentiva, tipo, deixa eu criar o boleto aqui só para garantir, se eu quiser de fato comprar, eu tenho ali. O brasileiro usa muito boleto achando que ele está garantindo o pedido. Só que você gerar um boleto não te garante o pedido. Você pode até ter no seu mecanismo de e-commerce, você reservar aquele pedido para uma questão de controle de estoque, para você não. Eu só tenho poucas unidades, todos os boletos gerados eu reservo a Uhum, unidade. Mas o brasileiro pegou esse gapzinho da tecnologia e fez isso. Então ele gera o exato. boleto só para reservar o item, principalmente em períodos promocionais. Black Friday, Black enfim. Friday, agora Dia dos Pais que vai vir. Então ele pega no dia promocional, ele já gera o boleto e fala: se eu tiver o dinheiro, eu pago. Exato. Eu primeiro compro e depois eu vejo como Ou eu vou então, pagar. Black Friday, como a pessoa tá, algumas pessoas acompanham vários grupos de oferta, tipo, opa, um menor preço, cria o boleto e vai esperando, ver se aparece com um preço menor ainda em outro lugar, entendeu? Então ele vai virando, o boleto vai virando tipo uma reserva, né? Então ele vai reservando tudo. E depois ele decide: beleza, agora que eu reservei tudo, deixa eu ver o que eu tenho dinheiro para pagar. Então eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo outro. Então a questão do abandono do boleto é isso, é ele usar como uma taxa de reserva, Aham. e que funciona. Pô, também já fiz isso É lá de atrás. graça? Você já gera, em teoria você já reservou o seu pedido, só tá aguardando a forma de pagamento. Só que agora os e-commerce estão um pouquinho mais rápidos, né? Eles, se você não paga em 48 horas, eles já dão baixa no pedido e segue. Então, funciona, é bom para isso, mas você tem que entender o seu caso e como que estão usando. Se estão usando dessa forma para você, se você tem mais emissão de, você tem boleto ativo e estão usando mais na época de promoção, você sabe que é para isso. Então, o que que você pode fazer? Dá uma condição especial no Pix para ele pagar na hora. E aí você vai conseguir ter já essa conversão, não ter essa dúvida, né? Incentive ele. Você falou do game design. Se estão usando o boleto é porque você está criando condição para que aquela seja a melhor oferta. Então cria uma condição para que a melhor oferta seja aquele que ele paga imediato, ele já tem o produto. Então às vezes você fala, se você finalizar seu pagamento no Pix hoje até as 14 o seu pedido já é despachado, amanhã já está na sua casa, ou daqui a 3 dias já está na sua Sim. casa, ou eu despacho no mesmo dia. E não precisa ser um incentivo tão forte assim, não, eu vou ter que colocar 10% no desconto, no Pix. Não, pode ser 1%, 2%. E outra coisa, às vezes nem precisa do desconto, às vezes só de você colocar, como você comentou, a questão de, tipo, entrega mais rápida ali, a aprovação do pagamento mais rápida, já é um incentivo. Então é aquilo, né? Não culpe a pessoa porque aquilo foi o boleto ele meio que não foi feito para internet, para começar, né? Assim, Então ele, quando foi adaptado, teve esse gap aí de incentivar as pessoas a usarem ele dessa forma. Ok. Indo aqui então para a parte de uma coisa bem interessante que também tem, né? A relação com frete, mas não agora o custo, mas sim ao prazo. Prazos de entrega demorados, 36,5% dos abandonos, né? Então,
é bem importante, principalmente dependendo do produto que você vende, se é um produto acho que independente do produto que a pessoa vende, a pessoa quer ter o mais rápido possível, né, Uhum, tipo: "Eu já paguei, eu quero que chegue o mais rápido possível". Mas tem alguns tipos de produto que a pessoa quer com mais urgência, então, geralmente algum produto que resolve uma dor latente ali, né, que a pessoa às vezes comprou para resolver algum problema, ou algum produto que é de uso recorrente que a pessoa não pode ficar sem. Então, por isso que farmácias inclusive oferecem, investem bastante em entrega em tipo 3 horas, né, sim. você tem isso. E é o que a gente chegou a comentar em um dos episódios anteriores, você quando você oferece uma opção de entrega mais rápida, o custo é maior para você. E o custo tem que ser maior também para o cliente. Isso não necessariamente é um problema, porque se a pessoa está com urgência para receber aquele produto, ela vai pagar sem problema nenhum, porque ela está priorizando o prazo em relação ao custo, né? Ela vai economizar se ela receber em, sei lá, 2 dias, 3 dias. Porém, às vezes ela quer aquilo tão, ela precisa daquilo tão urgente que ela pagar ali R$ 7, R$ 8 a mais acaba valendo a pena, né. A praticidade de ter o produto na hora é o que ainda mantém o mercado físico funcionando. Então você sai da sua casa, você vai na lojinha comprar, mas você sabe que na lojinha é mais cara, mas agora eu pego na lojinha, daqui a 10 minutos eu desço daqui, vou lá, pego na loja e vai estar na minha mão, pronto, resolvi o meu problema. Então entra naquela questão, às vezes faz sentido o seu e-commerce ter um delivery. Porque, mas você vai abrir o delivery para todo mundo, você vai abrir essa condição? Não, gente, temos que aproveitar o mundo digital para personalizar o nosso site, personalizar a experiência para os nossos clientes, de acordo com também a sua localidade. Ah, Aos poucos a internet está deixando de ser global e está voltando, está começando a ser local. Então hoje a Google, hoje você entrar no Google, você vai ver as coisas do Brasil. Você tem que ter um trabalho muito grande ou usar uma VPN para ver o Google de outros países. Mas hoje não existe mais um Google global e um Google local. Então a Google já matou isso. Então entenda, hoje todos os sites e todas as interações, elas tendem a também ter esse comportamento local. Então o seu e-commerce também tem que se adaptar a isso. Então se você oferece uma opção de delivery, faz anúncios que atraiam pessoas localmente, você vai conseguir aumentar, é mais uma chance de você aumentar as suas vendas. E diminuir o atrito lá de você diminuir os carrinhos, porque às vezes você faz anúncio local e você está tendo muito carrinho abandonado. Porque ele vai ver que localmente você entrega o mesmo ou percepção de valor ou um valor muito próximo do que a loja que está próxima dele. Uhum. Então, não é que o seu anúncio está errado, o seu anúncio está certo, está sendo feito localmente, só que a vantagem que a pessoa tem de comprar em você ou comprar na rua não vale a pena. E às vezes, mesmo sendo mais barato, entenda que às vezes o preço não é o motivador da desistência. Às vezes o seu preço pode ser mais barato, mas se o cara vai ter que esperar 1, 2, 3 dias, ele fala: mesmo eu deixo aqui na rua, na hora do almoço eu resolvo. Então, você tem que saber qual que é o motivo desses abandonos, principalmente nesses casos. Se você tem essa opção de e se o seu produto faz sentido de ter delivery, faz sentido. Às vezes você vai lá, contrata lá o delivery e põe no preço, o Kevin falou. Não, a comodidade também está nesse preço. Quanto a gente viu na pandemia pessoas que começaram a entender que é cômodo pedir as coisas em casa por dois sentidos. Um é mais rápido de comprar, o outro você não se distrai e depois chega na sua casa. Então você não precisa fazer nada. Enquanto você já fez o pedido, enquanto você está esperando, você está fazendo outras coisas. Então essa comodidade de você não ter que se deslocar, de ir até o local e voltar, está no preço e as pessoas estão dispostas a pagarem isso. E aí, como a gente está numa elasticidade de inflação muito grande, o preço dessas coisas está baixo. Então, como o custo de se locomover está muito alto, você pagar 10, R$ 15 para ter o produto no dia, vale muito a pena do que esperar 3 dias. Sim. Porque é aquela coisa, quando você está esperando, você fica aquela coisa na sua cabeça, puta, será que vai chegar meu produto? Você fica se preocupando. E tirar essa preocupação de você também é uma experiência humana que os e-commerces têm que fornecer. Por que as pessoas são tão afetadas pela Amazon, pelo Mercado Livre, dessa entrega tão rápido? É de tirar o peso das costas dela. Meu produto vai chegar? Gente, você está comprando na Amazon, no Mercado Livre, na Magalu, que são empresas assim, só se cair um meteoro hoje elas vão falir. Mas a pessoa ainda tem essa coisa humana, será que o meu produto vai chegar? Então, quanto antes isso chega, antes tira essa dúvida da cabeça da pessoa. Sim. Então, às vezes a pessoa chega ali no carrinho, tá com toda essa expectativa, você coloca lá 15 dias, ainda você coloca a palavra linda, úteis. Pronto, você acabou com a expectativa da pessoa. Primeiro, às vezes ela nem sabe o que o úteis quer dizer, ou quando ela sabe que vai demorar pra Uhum. caramba.
Então, tem que tomar cuidado com como você lida com isso. Ou não tem informação, né? Porque às vezes é uma coisa até comum quando você configura ali a entrega grátis, né? Às vezes ele não puxa, como a transportadora vai ser escolhida ali de forma com base no melhor preço, talvez, né? Ele não puxa o prazo de entrega. E tome cuidado com isso, porque às vezes a pessoa ela quer comprar, o frete grátis chamou a atenção dela, porém ela não consegue ver o prazo. Então, tipo, beleza, é frete grátis, mas eu vou receber quando? Em 50 dias, sabe? Tem que se atentar a isso. Até porque o que você comentou tem aqui um dado para isso. 50,9% das pessoas preferem comprar online por causa do frete grátis. E cada vez mais o frete grátis está virando padrão, sabe? Antes era até um benefício. Hoje em dia tá virando padrão. É meio que se você não oferece frete grátis, você tá escolhendo ficar para trás, né? E pode ser uma condição o frete grátis. O frete Exato. grátis não precisa ser você absorver todo esse custo na operação. Às vezes, se você já fatura bastante, o custo de frete no mês, você vai lá fechar, eu faturo mais de 1 milhão por mês, o meu custo de frete, meus clientes pagando ou eu pagando, não importa quem pague, é de 100 mil. E é variável, né? Às vezes faz sentido você arcar com esse custo total, mas você não precisa arcar com esse custo total. Você pode pôr condições que a gente falou nos outros podcasts, que é, faz um incentivo de ticket médio. Coloca o frete grátis acima de tal valor para você vender um ou dois produtos de uma vez. Tenta incentivar isso, mas tenha o frete grátis. Se você não vai ter nativamente, tenha com alguma condição. Já ajuda isso, já dá esse incentivo de marketing para sua marca, e aí a pessoa também tem como comprar. Quantas vezes você vai no seu aplicativo de comida e você vai selecionar o restaurante que está com frete grátis ao invés do outro que está cobrando frete, Uhum. mesmo pagando mais caro no produto? Porque ninguém quer gastar dinheiro com frete, né? É porque a pessoa acha que está perdendo. E então o que você tem que fazer? Faz um produto muito bom e aí faz aquele combo bem irresistível e aumenta 10% no valor desse produto. Então, ao invés de você cobrar 50, cobra 53, 55. Daí você tirou o frete, e você deu frete grátis. E aí você vai ganhar do seu concorrente que tem o mesmo combo a 48, a 45 cobrando frete. Porque o seu produto é muito bom e aí justifica você pôr um pouquinho mais de custo nele, 5 a 10%, cobrando valor e dando frete grátis. Então, transferir o frete para os produtos, você consegue fazer essa jogada. Mas, claro, não precisa transferir para todos, transfere para os seus mais vendidos, dá uma estudada nisso. Mas aí você consegue absorver essa questão do frete grátis. Primeiro, você vai ganhar destaque, que você vai aparecer primeiro. Tem sempre aquele filtro, né? Filtrar por Uhum. frete grátis. Então, você já entra numa Sim. lista seleta. Então, e isso vale também para o e-commerce. Se você consegue ter o argumento de marketing de frete grátis, já é uma barreira que você rompeu, que a pessoa vai falar, pelo menos não gastei com É frete, o que a né? gente comentou no episódio anterior, né? Que tem as duas formas da pessoa comprar. Pela forma compensatória e não compensatória. Se a pessoa está comprando pela forma não compensatória e ela colocar que para ela não compensa comprar um produto que não tem frete grátis, você já está fora, entendeu? Então, E, por isso e, que é importante. e uma estratégia que você mesmo fez, que você implementou no carrinho, lembra que a gente falou da quebra do carrinho com o checkout? O Kevin colocou no carrinho o quanto falta para atingir o frete grátis. Então, é Sim, uma gamificação. visibilidade. Então, você dá visibilidade para ele e você tem os bundles de cross-sell aqui, de upsell, que estão incentivando para ele, ó, para mim conseguir o frete grátis, deixa eu ver quais outros produtos eu posso adicionar para conseguir esse frete grátis. Eu posso adicionar um de 50, posso adicionar um de 100. Quanto que eu estou precisando para atingir o frete grátis? Então, você ativa várias coisas ao mesmo tempo e aí você vai ter um carrinho com uma conversão mais interessante, e quando ele já chega no checkout, ele já está mais preparado. Sim. E esse checkout, se for abandonado, que ele pôs os itens por causa desse incremento, é muito mais fácil de recuperar. Porque essa pessoa, eu só preciso de um incentivo, porque provavelmente ela abandonou porque o valor às vezes ficou um pouquinho fora ali do que ela chegou proposta a gastar 150 e ficou 250. Aí o carrinho para se converter, e a gente vai falar como montar esse carrinho, eu dei um incentivo. Aí o incentivo para mim é o quê? Eu já paguei o CAC desse cliente. Então o incentivo é eu não perder esse CAC. Então, às vezes, dá os 5, 10% de desconto. Não é que eu estou baixando a minha margem em 10%. Eu estou deixando de perder os 200 que eu usei no CAC dessa pessoa, 250, depende do seu CAC. Então, eu estou evitando de perder esse CAC. Então, aí vai fazer mais sentido. Mas dá essa visibilidade já no carrinho de como ele habilita essas coisas, funciona muito bem. Sim, porque isso, além de informar que tem condição para frete grátis, já mostra para a pessoa onde ela tá, o que falta ela fazer e dá a opção, tipo, ó, você consegue fazer isso aqui mesmo, adiciona o carrinho, quer dizer, adiciona esse produto aí que você consegue o frete grátis.
E agora a gente entra num ponto, assim, tem algumas coisas que são básicas aqui, por exemplo, problemas técnicos no site. Claro que se a pessoa não está conseguindo pagar, ela vai abandonar o carrinho, isso é óbvio. Mas me surpreende 13% das pessoas falarem que esse é o motivo de abandono de compra. Porque, tipo, é um percentual alto, né? Então, verifica aí, faça testes frequentes no seu e-commerce, fazendo pedidos de diferentes métodos de pagamento, diferentes produtos, enfim, para ver se está sempre funcionando da melhor forma possível. E é uma coisa que me traz bastante faturamento. Então, caiu o meio de pagamento, caiu o site é meio difícil, né? Mas caiu o meio É. de pagamento, a gente fica triste como um todo, como o faturamento do site, é óbvio, como empresa a gente é afetado, é ruim, mas tem o consolo ali da área de CRM, que é a minha automação de carrinho abandonado naquele dia vai aumentar 20, 30% de faturamento dela, porque eu sei que eu vou recuperar essas pessoas. Uhum. Então, até que tudo seja resolvido, automaticamente está o meu fluxo ali tentando recuperar essas pessoas. Como ele é construído de uma maneira que não irrita a pessoa, não consegui comprar. Pô, recebi um e-mail lembrando da minha compra, ainda não tá funcionando. Depois eu vejo. Mas como eu já tenho uma jornada que vai bater nele nos próximos dias, em algum momento ele volta e compra. E provavelmente a gente está correndo para normalizar o site, está correndo para normalizar o meio de pagamento. Então, essa solução de normalizar o site vai de 24 horas a 48 horas. A minha régua está prevista nesse momento. Então eu estou tentando recuperar ele. E depois desse tempo, passou as 48 horas, eu também estou tentando recuperar. E eu consigo recuperar essa pessoa desse problema. Eu posso fazer uma ativação manual dessas pessoas? Posso. Mas se eu não fizer, eu não estou perdendo tanto. Então eu tenho um caso que aconteceu, foi exatamente assim. A gente tinha perdido mais ou menos umas 100 pessoas no dia, né? Por uma falha do meio de pagamento. A régua já tinha recuperado umas 20 quando tudo normalizou. Então, a gente fez um ativo para tentar recuperar as outras 80, a gente conseguiu recuperar mais umas 60, mais ou menos assim. Os números são meio, em termos de proporção, são esses, não são exatamente assim, mas então dos 100 carrinhos que a gente teve abandonado, 60 a gente recuperou na mão, os outros 30 a gente recuperou via automação. E eram carrinhos que eram compras nesse caso, porque o meio de pagamento deu problema. Então, nós só perdemos 10 compras. Então, foi um prejuízo minimizado. Ainda assim foi um prejuízo? Foi, mas é um prejuízo minimizado, sendo que uma parte já foi absorvida pela automação e o resto a gente teve que fazer um esforço ali. Então, fiz um disparo extra, a gente ativou o nosso atendimento mandou mensagem e conseguiu recuperar. Então, até para aquilo que não é carrinho abandonado, que seria um Uhum. problema de estrutura, te ajuda a não perder e não ser tão afetado assim. Perfeito. Então, coisa básica, a gente já falou em episódios anteriores. Tente ao máximo evitar errar em coisa básica. O que seria isso? Tem um problema técnico ali que impede a pessoa de comprar, tem um site lento, que aí a pessoa. Primeiro que isso levanta suspeita, tipo, por que tá lento? Faz a pessoa pensar, né? Porque às vezes a pessoa tá ali. A gente sempre compra na emoção e justifica na razão, né? Então, a pessoa vai estar ali comprando, aí enquanto demora para carregar, às vezes a pessoa pensa duas vezes, fala, putz, na verdade não quero, ou então vai procurar outra marca, então evita isso. Ah, tem até, também uma questão que é a parte na parte de pagamento, a gente passou brevemente, né? Só deixando claro aqui para vocês, né? O que eu sugiro que vocês façam. Tem que ter obrigatoriamente a opção de pagar com cartão à vista ou parcelado em pelo menos ali 2, 3 vezes sem juros. E no Pix, sabe? Essas duas opções são as básicas. Depois você pode experimentar se Pix parcelado funciona com a sua base, se ah, aumentar o parcelamento sem juros funciona, se, sei lá, pagamento com Google Pay, Apple Pay funciona para você também, mas o básico, o essencial é cartão e Pix, tá bom? Então fica aí a dica para você fazer o arroz com feijão bem feito. E uma coisa que você tem que considerar é que você sempre vai ter carrinho abandonado. Mesmo que você tenha um processo perfeito ali, sempre vai ter carrinho abandonado, porque é o que a gente comentou, tem muita gente que está só fazendo uma pesquisa sem intenção de compra, tem gente que está. A questão de indecisão também sempre vai ter alguém indeciso. Você pode sim colocar várias formas ali de tentar converter esses indecisos, que é uma questão de promoção que dura pouco tempo, né? Escassez, urgência e tal, mas sempre vão ter os indecisos, que representam até aqui na pesquisa 39%, né, das pessoas que abandonam o carrinho. Então é bem alto
E não se preocupe em ter carrinho abandonado. Você tem que sempre. É igual conversão. Você sempre vai ter 90, mais de 90% das pessoas abandonando seu e-commerce. Você tem que garantir que você está vendendo para aquelas que entraram e que você consegue vender, né? Para finalizar, tem um último item aqui que eu levantei, né? Dois últimos itens. Na verdade, três agora. Porque um é a questão de checkout muito longo ou complicado, né? Que aí entra várias coisas, inclusive um dos itens aqui, que é a exigência de cadastro para finalizar a compra. Olha, isso é uma coisa que eu vejo em um número considerável de e-commerces e me assusta, porque há muito tempo já se sabe que checkout tem que ser checkout de convidado. O que seria um checkout com convidado? A pessoa não precisa criar uma senha. Ela bota o e-mail dela, bota os dados dela de entrega e tal, mas ela não precisa se cadastrar no seu e-commerce, né? Criar uma senha, confirmar e-mail, nada disso. Ela tem que colocar só os dados lá para fazer o pedido. E aí, eventualmente, depois, se ela quiser acessar o histórico de pedido dela, ela pode acessar. Na Shopify, a pessoa acessa com código, não precisa de senha. Mas em outras plataformas, se ela quiser acessar, ela bota o e-mail que ela usou para compra e aí ela vai receber no e-mail dela para, enfim, definir uma senha e conseguir logar. Então, não erre nisso. Não exija que a pessoa faça um cadastro para comprar no seu site, porque a pessoa vai ver ali que precisa colocar a senha e tal, ela fala, putz, não quero. Lembra que Verdade. você está concorrendo com o Mercado Livre e Amazon, que a pessoa compra com um clique. É sobre isso daí que você falou, é legal nessa informação que você vai pegar então do seu usuário, você pega um número de um e-mail ou um telefone que você vai conseguir entrar em contato com ela, que é por onde você vai começar a fazer a recuperação de carrinho. Às vezes você vê um e-commerce, ele pede o CPF. O CPF é para emitir a nota fiscal e não vincular isso só ao cadastro, porque o CPF você pode mandar o CPF, você vai fazer o que com o CPF, Uhum, tirando a parte fiscal? Você não faz nada, você não faz comunicação com o CPF. Então, essa informação que você precisa captar logo no começo do seu checkout é um ponto de contato. Então, o Kevin usa uma estratégia muito boa para onde eu envio a sua nota fiscal. E aí a pessoa põe lá o e-mail dela, ao invés de pedir só o e-mail. Para onde você quer que eu envie a sua nota fiscal? Aí você põe lá um e-mail. Hoje você pode dar a opção para onde você quer que eu envie a sua nota fiscal. Enviar por e-mail ou por telefone, né, pelo uhum. WhatsApp. Então, use esse subterfúgio, pega esse dado e use com cautela, porque se essa pessoa só ficou como convidada também, não fez um cadastro nem nada, você tem que saber que ela só queria fazer uma compra. Aham, perfeito. E, enfim, checkout longo a gente já chegou a conversar também em outras ocasiões em relação ao formulário. Checkout é um formulário, né? De forma básica é um formulário. E qualquer formulário, quanto mais campos, menor a conversão. Então peça apenas os campos essenciais mesmo. Não inventa de ficar pedindo data de nascimento, pedindo RG, enfim, qualquer informação que não seja essencial, a não ser que você consiga usar essa informação de forma muito válida depois para compensar a conversão menor que você vai ter. Ou se for algo essencial, tipo, ah, não, no meu negócio eu preciso pedir isso porque, sei lá, eu vendo bebida alcoólica. Ok, aí você pede e é porque é obrigação, mas do contrário, não precisa pedir isso. E, por fim, tem a questão de falta de confiança no site para inserir dado do cartão. Então, sempre tente usar gateways de pagamento que sejam conhecidos, né? Mercado Pago, Pague Brasil, enfim, qualquer meio de pagamento que a pessoa já esteja acostumado, já tenha visto outra vez e confia. E tenta não ter um site que gere desconfiança, né? Não tenha nenhum erro de digitação, Uhum. não tenha, enfim, nada que possa nem por um momento ali fazer a pessoa pensar, será que ele é confiável e tudo mais? Porque senão, um errinho desse você tá perdendo a venda para o concorrente, que são os marketplaces ou até mesmo outro e-commerce. Um pontinho só sobre o gateway de pagamento. Pode parecer uma coisa boba, mas é importante você garantir que a compra que está sendo feita no seu site é de forma segura. Porque se por algum acaso pessoas fazem fraude, pegam cartões e começam a comprar no seu e-commerce, você não vai conseguir receber esse dinheiro. E aí depois quando a pessoa que foi fraudada notificar o cartão não vai te pagar. Então, mas ele já me pagou, não. Vai te retirar Chargeback. ele vai ter chargeback. Seu chargeback vai ser ruim pra você, porque você já vai ter separado todo o produto, já vai ter feito, às vezes você já até fez o envio Uhum. e tomou um chargeback na sua conta. Então toma cuidado com isso, toma atenção com isso. É o seu caixa, você não pode deixar uma coisa que não seja segura ali pro seu cliente. Exato, é o que a gente comentou também em episódios anteriores. A venda não acaba depois que a pessoa compra, né? A primeira venda ali não é o fim, porque afinal você ainda tem todos esses riscos aí de tomar um chargeback, da pessoa pedir devolução e tudo mais.
Bom, agora vamos entrar então em como fazer para recuperar carrinhos abandonados, visto que a gente já passou aqui sobre os principais motivos de abandono e como fazer ali para evitar a pessoa que abandone o carrinho. Então, Xté, como você recomenda que a pessoa comece a abordar, independente da plataforma que ela use e tudo Uhum. mais? É isso que a gente falou. Primeiro você vai ter que saber qual campo que você vai estar captando ali no checkout. Se está captando e-mail, você vai fazer jornadas de e-mail para isso. Se está captando o telefone, você vai ter que montar jornadas de WhatsApp para isso, tá? Então aí você vai começar a entender quais são os motivos de abandono. Se não tem nada, preciso fazer um abandono de carrinho básico, então faça o produto que a pessoa abandonou com, às vezes, uma oferta, seja um frete grátis, seja alguma outra condição. Eu normalmente talvez não ponha a oferta em primeiro momento, eu só recupero o carrinho mesmo. Olha, eu Uma parabenizo a lembrança, né? pessoa, falo, ó, obrigado por comprar, por ter visitado o nosso site. Tá aqui os itens que você deixou no seu carrinho. Então, ou eu separei os itens que você. Ó, reservei aqui os itens que você deixou no seu carrinho. Lembra a história do boleto que a gente falou, de ter a Uhum. segurança que tá reservado aquele item? Então, você mostrar que você teve esse carinho, ó, separei os itens que você pôs no carrinho e estão reservados. Você quer confirmar o seu pagamento antes que esses itens acabem? Então, essa é a ideia do primeiro contato do abandono de carrinho. Então, seja por e-mail ou por WhatsApp, você faz essa primeira mensagem. Olha, eu separei aqui os seus itens. Primeiro você agradece a pessoa ter visitado o seu site de uma forma bem curta, dá um boas-vindas para ela, ó, boas-vindas ao meu site, não sei o que lá. Depois você fala, ó, separei aqui com carinho os itens que você deixou no carrinho e reservei eles. Então, e aí você mostra esses itens, é importante você mostrar os itens que ele deixou no carrinho. Uma pessoa ela tá muito se ela abandonou o carrinho, às vezes é por quebra de tempo. Eu estava fazendo alguma coisa, alguém me chamou e eu deixei o carrinho lá e fui fazer outra coisa. Uhum. E aí eu, putz, depois de 3 horas eu vou, nossa, o que que eu estava fazendo? Então você lembra o que que ele estava fazendo. Então você traz os itens. Trazer carrinho só. Ah, você abandonou um carrinho no nosso site, clique aqui para recuperar. A pessoa vai falar, mas que site? Principalmente marcas que às vezes vendem vários produtos, que a marca não diz o que é o produto. Ele não está conectado com a sua marca, por melhor que seja o seu marketing, por melhor que seja toda a sua consciência de marca, às vezes ele não lembra, é muita coisa que está acontecendo no dia a dia. Até se um mercado, principalmente um marketplace, um Mercado Livre, uma Amazon, falar, ó, volta aqui pro seu carrinho e vem comprar, ele não falar o que você estava comprando, você perde a conexão. Então a primeira coisa, mostra os itens que estão no carrinho. Aí, por que você está falando isso? Isso é tão óbvio. É que o óbvio às vezes não acontece. A pessoa não faz carrinho abandonado. Quando ela ativa um fluxo de carrinho abandonado, ela deixa o padrão da ferramenta que às vezes não está com um produto, porque é necessário ter a variável, é necessário ter os dados, e depende do seu fornecedor de, de e-mail marketing se não tem isso. Se é um fornecedor de WhatsApp, você tem que montar ali uma automação que traga essa informação. Então, traga esse produto para ele. Você trazendo o produto, aí você traz lá, quero finalizar minha compra agora, quero comprar antes que acabe, alguma coisa assim, uma chamada para ação. Eu ainda uso, isso é o básico, eu ainda aproveito esse e-mail para quebrar objeções. Então, como você falou, como tem vários casos de abandono de carrinho, e aí você fazia uma coisa muito boa, que era a pesquisa do o que quase fez você não comprar no site. Eu sabia as objeções que as pessoas tinham por não comprar no site. Aí eu usava na segunda dobra da comunicação da mensagem, e aí não importa se é no WhatsApp ou se é no e-mail. Então a primeira dobra é esse objetivaço, né? Boas-vindas, tá aqui, guardei com carinho, seus produtos e o botão. Não esqueçam do botão. Quantas vezes eu já vejo e-mails de carrinho abandonado que não tem um botão? Tem que ter CTA. E-mail tem que ter CTA e tem que estar na primeira dobra. Então, CTA na primeira dobra. Mensagem do WhatsApp também tem que ter o link. Se você já ainda manda uma mensagem já com o botão, é melhor. Então já facilita a vida da pessoa. Mas coloquem botão, coloquem a ação para que ele tenha que fazer. Não fala para ele, volta no nosso site, faz o seu login. Não, isso quebra experiência. Um clique, ele já cai no carrinho, montadinho do jeito que estava. Caiu lá. Aí o que eu uso a segunda dobra? Eu uso para quebrar as objeções. Então, a gente sabia que a objeção era questão de frete, questão de segurança e questão de reputação. Então, eu coloquei lá três imagenzinhas falando sua entrega é garantida, nós temos tanto de reputação no Reclame Aqui, e tem uma outra coisa lá de tantas mil avaliações ou reviews. Então, eu peguei lá no checkout das pessoas que já compraram quais seriam as possíveis objeções que fariam ela não comprar e trago para esse meio de carrinho abandonado.
para essa comunicação de carrinho abandonado. Posso trazer, se não for e-mail, eu trouxe isso em imagem no e-mail. Se for no WhatsApp, eu traço isso em texto mesmo. Tantos mil reviews, uma avaliação de 9 de 10 no Reclame Aqui, e sempre dados verdadeiros, não invente, tá? Seu cliente não é bobo, ele não vai ser enganado. Então você coloca essas informações que elas reforçam, né? Nas histórias dos gatilhos mentais, você reforça que o seu produto tem uma reputação, que você é seguro. Você escrever que tem uma entrega segura, por incrível que pareça, passa mais segurança para a pessoa, principalmente numa mensagem. E aí depois você pode também ofertar, que isso é uma coisa que as pessoas não fazem, é mostrar que você não é um e-commerce de um único produto. Uhum. Porque às vezes ela entrou por causa de um único produto, mas ela não sabe que você tem outras soluções. Às vezes ela entrou lá para comprar alguma coisa e você também tem outras soluções que atenderiam ela, mas como ela veio num fluxo de anúncio, cai na página, toda aquela coisa de converter rápido, e ela abandonou o carrinho, você mostrar às vezes as outras categorias que você tem. É bem pro final do e-mail, é uma coisa que não deve ser um destaque, mas ele também ajuda. Pensa que se a pessoa abrir essa comunicação e essa comunicação ela tende a ter uma taxa de abertura bem alta, você tá fazendo todas as oportunidades. Ó, não esquece de comprar, temos uma boa reputação e também temos outras categorias. Sim, inclusive eu já deixei de comprar em alguns e-commerces, porque por exemplo, tinha um produto que eu queria em um e-commerce, o preço estava ótimo, era, sei lá, eu queria comprar lá por conta do preço, ou por conta do produto que eles vendem ser melhor às vezes. Mas em outro e-commerce eu encontrava, além do produto que eu precisava, mais outro produto que eu precisava. E é o que a gente comentou, o frete é muito relevante. Então eu não vou querer comprar em dois diferentes para pagar dois fretes. Uhum. Então eu escolhia o outro porque às vezes até levando os dois juntos eu tinha o frete grátis, coisa que comprando nesse e-commerce eu ia levar só um produto e não ia ter o frete grátis. E a experiência, a gente às vezes tem que sair como experiência de operadores do e-commerce e pensar como cliente, como você está dando o exemplo. Beleza, eu vi o anúncio, caí nesse e-commerce, selecionei esse produto, eu falei, mas eu não encontrei o outro produto, eu não vou ficar Às procurando. vezes tem, né? Mas Não vou ficar procurando, porque dá um é, trabalho, né? a pessoa vai assumir o óbvio, que é tipo, então não tem. Então, nesse momento que você abandonou e você está no outro e-commerce, chegou a comunicação. E aí, se tem as categorias, nós também temos tal, tal e tal e tal produto. Numa mensagem de texto no WhatsApp é muito mais simples. Nós também temos. É só colocar nós também temos. Isso é o categorias que a gente põe no e-mail, você pode pôr numa mensagem de WhatsApp. Nós também temos. E aí põe tais produtos, tais produtos, tais produtos. Isso chega na cara da pessoa. Ela está selecionando o outro produto no outro e-commerce. Então ela Uhum. fala, eles também têm isso? Então deixa eu já voltar pro meu carrinho, voltar lá, adicionar produtos, deixa eu procurar aqui na busca. Aí ele procura na busca o que ele quer, tem mesmo, adiciona e finaliza a E compra. mesmo que a pessoa já tenha comprado em outro e-commerce, ela pode cancelar. Às vezes nem foi enviado ainda, o Sim. atrito ali para ela cancelar é baixo, né? Então é importante. Uma coisa importante, né? Você falou, muitas pessoas podem olhar para essas estratégias, que nem é estratégia, é o arroz com feijão, né? As pessoas olham para isso e falam, é algo muito básico, é algo óbvio. Mas é aquilo que você comentou, o óbvio ele precisa ser dito porque por algum motivo as pessoas não fazem o óbvio, né? Muitas Uhum. pessoas não fazem o óbvio, talvez por achar que o óbvio, o simples ou o básico não é capaz de aumentar as vendas, né? Ficam buscando soluções complexas, sofisticadas, em vez de simplesmente fazer o arroz com feijão ali que enquanto você não tá fazendo arroz com feijão, seu concorrente tá e tá trazendo muito resultado com isso, né. E, Então, e, e funciona muito, funciona tanto que eu vou explicar. Hoje a estrutura que eu tenho montada de carrinho que eu estou operando, é, ela é tão redundante. Eu faço ela em vários canais e ao mesmo tempo, porque o resultado justifica muito. Então eu tenho o carrinho abandonado via WhatsApp, eu tenho o checkout abandonado via WhatsApp e eu tenho o checkout abandonado via e-mail. Então eu faço nos 3 canais ao mesmo tempo, porque eu não posso perder essa pessoa. Essa pessoa já demonstrou interesse pelo meu produto. Então, pela dor que a gente tem, o custo que a gente tem para atrair um novo cliente é tão grande que nesse momento eu tenho que usar todas as fichas que eu tenho ali para tentar sim, recuperar. e tem muita gente que gasta muita grana para trazer visitas, né, que em teoria é um público muito mais frio, Uhum. e não gasta grana nenhuma para tentar recuperar essas pessoas que estão super quentes. E como você comentou, só para deixar claro aqui, carrinho abandonado é a pessoa que chegou aí para o checkout, mas abandonou. Agora, checkout abandonado, a pessoa criou o pedido muitas vezes, né, no Pix ou no boleto, se você tiver principalmente, só que ela não pagou. Então, nota que nesses dois casos, as pessoas estão muito mais quentes do que uma pessoa que simplesmente acessou seu e-commerce e saiu, sabe? E aí vale investir.
Porque qual que é o problema que as pessoas falam que é caro? A mensagem de WhatsApp é mais cara, porque e eu faço tudo via estrutura de API oficial. É mais caro pagar essa mensagem. Mas é mais caro, mas o que é caro? É caro quando a gente faz alguma coisa e não consegue medir o retorno. Uhum. Então, como eu tenho o retorno bem na minha mão, vale a pena eu investir. Então, achem parceiros, o mercado tem um monte de parceiros que dão condições e todas elas são favoráveis, porque a taxa que você vai recuperar de carrinho é muito favorável. Então você faz isso. Então vamos aprofundar um pouquinho. Essa é a primeira comunicação, mas quando que eu faço ela? Aí você vai ter que sentir no seu e-commerce como é que é a jornada de compra. Vai variar de 30 minutos a 1 hora do abandono. Porque você tem que ver quanto tempo ela demora para finalizar o pedido. Você pode ser mais agressivo, depois de 10 minutos, 15 minutos já mandar o carrinho? Pode. Você tem que testar e ver o seu negócio. Eu não vou te dizer faça exatamente assim. Recomendado, de 30 minutos a 1 hora ainda é um carrinho abandonado. Um dia depois é a segunda comunicação. Você tem que recuperar vamos dizer assim, no mesmo período que a pessoa abandonou. Porque se ela abandonou é porque ela se distraiu ou foi fazer alguma outra coisa. Então é um lembrete e esse lembrete tem que estar fresco na memória da pessoa. Passou muitas horas, 3, 6, 12 horas, ela já não se lembra mais. Então você tem que tentar essa primeira mensagem o quanto antes, mas o quanto antes que também não seja um inconveniente. Então eu recomendo ali de 30 minutos a 1 hora já mandar essa primeira mensagem. Aí depois você já pode abrir uma janela um pouco maior. Tem gente que faz uma segunda mensagem, uma janela de depois de 2 horas, tentando já recuperar essa pessoa, caso a pessoa não tenha aberto a primeira mensagem, você pode fazer essa sua regra, ou depois você já manda uma mensagem no dia seguinte. Mas não, eu vejo em termos de comunicação, principalmente na área de CRM, as pessoas acham que uma mensagem vai ser a matadora. Não se garanta que uma mensagem vai ser a matadora, sua mensagem ela vai ser ignorada muitas vezes. Uhum. Então, e não é incômodo enviar uma segunda mensagem. Então, planeje a segunda mensagem. Aí a segunda mensagem você já faz depois de um dia, depois de algumas horas, aí você faz uma segunda mensagem. Aí depois, você acabou? Não manda mais nada? Não, é um carrinho abandonado. Vamos dizer, é a pessoa mais qualificada que você tem no seu funil. Só toma cuidado, né? Porque pode acontecer, dependendo da forma que você fizer, principalmente se você fizer de fora da plataforma de e-commerce, de acontecer aquilo. Ó, às vezes a pessoa pagou o pedido e está recebendo o carrinho abandonado. Isso não pode acontecer. Então, aqui eu estou presumindo que vocês têm o status de pagamento desse pedido. Então, se a pessoa não pagou carrinho. Quando para de mandar carrinho abandonado? Quando a pessoa pagou o pedido. Sempre cheque. Antes de enviar bota na automação lá, checa o status do pedido. Se é pago, não vai enviar mais. Você tem que garantir isso. E tem que garantir que todo o seu fluxo esteja funcionando E para isso. outra coisa, aí eu não sei como faz exatamente essa checagem. Você pode dizer melhor. Às vezes a pessoa abandonou um carrinho, mas depois ela criou outro e pagou o outro. E ela vai receber a automação de abandono de um carrinho que ela criou. E isso acontece bastante. Acontece bastante. Porque você vai ter que configurar que a pessoa só pode entrar no fluxo de abandono de carrinho se ela não tem pedido. Nos últimos X períodos, é isso? Antes de entrar no fluxo. Então, antes de entrar no fluxo, ela tem pedido feito? Naquele dia mesmo. Então, aí, não tem, não E se tem, não for tem. depois? Ele só pode ficar no fluxo até ele terminar. Então eu não posso entrar 2 vezes no mesmo fluxo enquanto eu não sair. É uma outra Entendi. configuração que você faz. As pessoas entram. Quando que eu posso entrar de novo nesse fluxo? Depois que eu terminar esse fluxo. Mas vamos supor, num caso assim, eu criei um pedido com um produto, Perfeito. aí eu abandonei porque eu falei, não, deixa eu levar mais uma coisa. Aí eu fui lá, fiz outro carrinho, mais completo, né, com mais coisas que eu precisava, ou com outro produto que eu achei lá melhor pra mim. Aí eu vou receber, e eu abandonei sem querer. Eu vou receber do primeiro Você carrinho, vai receber do primeiro carrinho porque você entrou pelo primeiro aí carrinho. o certo seria eu receber do segundo, que é Não o é, mais atualizado, digamos assim. não seria o certo, mas é um pouquinho mais difícil de fazer esse tipo de coisa. Então é aquela coisa, as pessoas não fazem carrinho abandonado. Então começa a fazer pelo básico. Uhum. Esse tipo de controle, às vezes você vai perder. Você vê como que era, né, trabalhar comigo. Eu fico botando XT na parede, tipo, e aí, XT, como é que faz isso aqui? Mas é mútuo, é mútuo. É porque às vezes isso que você tá pondo é bem interessante. Mas e se fizer 2 pedidos? Não se preocupa com isso. Põe o seu carrinho para funcionar. Vai ficar meio ruim a experiência? Vai ficar ruim a experiência, não tem problema. Mas é aquela coisa, é em detrimento de 5, 10% de uma experiência ruim, os outros 90 funcionam. Sim. E aí não vale a pena você ficar se preocupando em resolver esse problema. É aquela coisa, você tá vendendo bem? Você tá vendendo um volume? Isso tá te É, gerando um problema? Quando é,
Eu e o começar. XT, a gente entrava nesses assuntos porque justamente qualquer coisinha, 1% que a gente melhorava era uma receita considerável. Mas para a maioria dos e-commerce, de fato, que não faz carrinho abandonado, você não se preocupa com essas coisas. Você não vai conseguir se preocupar com isso. E aí você vai. Lembra que eu sempre tô com contato com o meu atendimento. Eu tenho o termômetro ali se isso tá gerando um problema. Então, o meu atendimento, ele tem a liberdade de me mandar mensagem direta. Então, ó, cliente tá falando disso. Ó, cliente tá falando aquilo. Porque no atendimento, 1, 2, 3, 10 casos é muita coisa. Para nós que fazemos mais de, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 pedidos, não é muita coisa. Então, a gente tem que pesar essas decisões na balança. Então, se eu abandonar 2 carrinhos, quantas pessoas abandonam 2 carrinhos? Você só tem que tomar cuidado de não estar duplicando carrinhos. E isso já Hum. também já vai acontecer. Por alguma configuração que não está bem feita na loja, a loja gera 2 carrinhos. E aí você vai duplicar a mensagem. Então, configura os seus fluxos de automação, seja por WhatsApp ou por SMS, que garanta que ele vai mandar uma mensagem só. Mandei uma mensagem só, tá tudo bem. E aí não importa se ele abandonou 2, 3, quantos produtos ele fez. No dia, eu só vou mandar uma mensagem só para essa pessoa. Eu ainda evito que essa pessoa entre 2 vezes no mesmo fluxo. Hum. Então é isso que você falou. Abandonei 2 vezes o carrinho. Não, ele vai receber do primeiro abandono, não tem problema. Mas o segundo carrinho era melhor. Tenta recuperar o primeiro. Porque o link parametrizado do carrinho, ele manda pro carrinho que tá no cache da pessoa. E É, não o carrinho que sim. tá no e-mail. Ele não monta carrinho. Uhum. Então, eu uso parâmetros que não montam carrinho. Pegam o cache do carrinho. Então, se tem cache, ele vai conseguir montar. Se essa pessoa está navegando, ou ela recebeu o e-mail, o WhatsApp, e ela abre em outro navegador, ou ela abre numa navegação anônima, o carrinho ele pode estar montado se você usar um outro parâmetro. Então você guarda esse carrinho. Então tem várias formas de fazer isso e várias infraestruturas. Mas assim, Faz o coisas, básico. coisas Antes de técnicas. sofisticar, você tem que fazer o básico. Coisas técnicas que você depois vai entendendo, mas a princípio você vai ter lá um link do carrinho da pessoa na sua plataforma, que ele já deixa aqueles produtos criados. Vamos para o mundo físico. Você pega um carrinho de compra, põe as compras lá. Você abandonou no meio do corredor. Vem lá e deixou a plaquinha. É meu. Vem lá um vendedor e Tem fala, ó. plaquinha? No mercado que eu compro não tem essa plaquinha, não. Acho que é por Você isso que dá deixa, problema. você deixou a plaquinha. Aí vem o caixa e fala, ó, estão aqui os carrinhos que foram abandonados. Ó, fulano. Aí ele chama o fulano. E o fulano vem e termina a compra. Uhum. Então pensa que é dessa forma. Então você está tentando organizar esses carrinhos assim. Mandou essa comunicação e você conseguiu recuperar, acabou. Esse cara nunca mais vai receber. Tira essa pessoa do fluxo de carrinho abandonado. Porque eu falei de ter a primeira comunicação e já tem uma segunda. E ainda eu faço carrinho abandonado para mais tempo. Eu faço para um segundo dia, um terceiro dia e até um quarto dia. E às vezes depois eu ponho 7, 14 e 30 ou 7, 30 e 60 por e aí eu tenho o fluxo todo montadinho, e aí a pessoa concluiu o pedido, e eu fico mandando e-mail de carrinho abandonado É, quando a pessoa pensa termina que de o carrinho comprar. abandonado nada mais é do que o follow-up de que o vendedor faz normalmente, né? Tipo, Exato. mandei uma mensagem pra pessoa, ela não me respondeu. Ele manda uma mensagem 1 hora depois, aí no outro dia manda de novo, aí depois de 7 dias fala, deve estar bem ocupado aí, né? Qualquer coisa fala comigo, sabe? É aquele fluxo padrão de vendedor. Lembra que o seu e-commerce é o seu vendedor, muitas vezes o seu melhor vendedor. Então funciona de uma forma muito comum. E aí você faz isso, e aí você começa a acompanhar as taxas. A gente falou que em termos de temos que acompanhar as taxas, temos que ter os dados bem na mão, e aí você vai vendo. Quando começa a cair muito as suas taxas de abertura, é que tá perdendo interesse, tá ficando frio. Aí talvez valha a pena reduzir o tempo, ou vale a pena reduzir as comunicações, e aí você vai sentindo. Padrãozão, ter pelo menos 4 mensagens. Né? 4, 5 mensagens, eu já acho que a quinta já acho um pouquinho mais forçado, mas aí vai também da demanda que você tem também. Às vezes não é você que define isso, tem alguém que pede para você, então você força um pouquinho mais. Mas de 4 a 5 mensagens, dentro de um período de 30 a 60 dias, você tem que espaçar isso da forma logo que abandonou, ali entre os 30 minutos, 1 hora, depois entre 2 horas e 24 horas mandar outra mensagem, aí depois começa a espaçar um pouquinho mais, um dia, 2 dias, um dia sim, um dia não, e aí vai fazendo. Monta essa régua e começa a ver o resultado dela. E aí monitora as taxas de abertura. Os seus primeiros e-mails de carrinho abandonado tem que ter uma taxa de abertura alta. Uhum. Então, eles vão ter uma taxa de abertura alta. O segundo também tende a ter uma taxa de abertura alta. A partir do terceiro, a comunicação, essa taxa ela tende a cair pela metade. Essa é a proporção. E aí, se a quarta comunicação manter essa taxa ainda
pela metade das primeiras 2 primeiras também vale a pena. Caiu abaixo disso, aí já começa a não valer a pena, porque cai na irrelevância. Sim, e tem Hã que acompanhar, né, porque tem muita gente que, às vezes, até tem configurado ali carrinho abandonado, mas não acompanha, e o carrinho abandonado é uma coisa que, você cria ele uma vez e é como o Xtec comentou várias vezes, você tem que ir testando várias coisas, você tem que testar o período, você tem que testar os títulos do e-mail, os incentivos dos e-mails, e incentivo eu não estou falando apenas de dar desconto, de dar frete grátis, você tem que entender qual é a objeção pelo qual as pessoas estão abandonando, para depois você saber o que colocar ali para vender mais. É o que o X até comentou, né, o que eu chamo de as 7 palavras mágicas para você, eh, descobrir por que estão abandonando seus carrinhos, que é, para as pessoas que compraram, logo depois da compra você pergunta: "O que quase fez você não comprar da" e bota o nome da sua marca ali. O que que essa pergunta vai fazer? É aquele caso lá do Abraham Wald, né, dos aviões da Segunda Guerra Mundial. Eh, beleza, você está sabendo muitas vezes por que que as pessoas estão finalizando a compra, mas não é isso o mais importante, você tem que saber o porquê que as pessoas que não compraram, não compraram. E por que que você pergunta para quem finalizou a compra? Primeiro porque é a única opção ali, Sim. né, e essas pessoas que compraram, elas muito provavelmente passaram pelos mesmos desafios e tiveram as mesmas dúvidas que as pessoas que não compraram, mas por algum motivo, mesmo assim, né, apesar disso, elas compraram de você. Então por que que elas são as melhores pessoas para responder essa pergunta? Porque não só elas passaram pelas mesmas dificuldades e tiveram as mesmas dúvidas, como elas sabem também o que fez elas comprarem mesmo assim. Então elas não só te entregam quais são as dúvidas que surgiram, né, que o pessoal costuma ter, como também qual é a solução. Então, tipo, eu costumo ter muita dúvida em relação ao se eu vou receber o produto ou não, mas aí eu vi o Reclame Aqui de vocês e vi que tá tudo certo. Pronto, você sabe que tem muita gente que tá abandonando o seu carrinho por conta de não confiar na marca, e você já sabe o que que você tem que fazer. É deixar claro que você tá no Reclame Aqui com nota boa e tudo mais. Então é uma pesquisa, assim, essencial e super poderosa. E só para deixar enfatizado, a gente está falando do carrinho abandonado versão 1.0. Então, essa é a versão que a gente está desenhando de carrinho abandonado, é a versão 1.0, é a que você precisa pôr ontem para rodar. Sim. Hoje nós já temos a versão 2.0 e tem a versão agora 3.0. Em breve o Kotlin tá lançando a 4.0. É quase isso. A gente vai falar da 2.0 e da 3.0? Não. Põe para rodar 1.0. Então, depois que você tiver isso rodando, você já tiver os números, quando você for ter a 2 e a 3, você vai conseguir ter comparativo. Então, a 2 e a 3 a gente vai fazer num outro papo. Porque muitas vezes a pessoa pode fazer um carrinho um pouquinho diferente, é porque pode estar se enquadrando nesses outros dois momentos. Eu já faço um outro carrinho, tudo. E isso daqui é 100% automatizado, a gente não está falando com time de vendas. Existe um outro tipo de recuperação de carrinho com time de vendas. Esse também, e esse começa a envolver CRM mesmo, então o funil de captação, de aquisição, de aquecimento, que você distribui entre os vendedores também, isso é super válido, principalmente para quem é B2B, ou principalmente para quem vende produtos de alto ticket, que você tem que fazer uma venda mais consultiva, que costumam dizer. Então, esse funil que a gente está falando é para e-commerces que vendem produtos num ticket mediano ali e deixar isso automatizado. Então, é uma experiência que se aplica, vamos dizer assim, à maioria dos e-commerces. Mas esse ainda é a versão 1.0. Se você não faz essa, corre para fazer essa, porque você vai precisar de um mês de dados dessa para implementar a 2 e a 3 e ver se vai valer a pena. Porque essa 2 e a 3 tem um pouquinho mais de inteligência, um pouquinho mais de ferramenta, um pouquinho mais de trabalho para fazer, mas que pode aumentar muito o resultado. Então, se a gente está Sim. falando que o 1.0 recupera 10% ali dos carrinhos, o 2.0 recupera 14%. E você vê que são ganhos, mas nenhum ganho é maior que sair do 0 para o 1, entendeu? Sair do 0 para o 1 é o Exato. maior resultado que você vai ter. Tudo dá para sofisticar, é até, na taxa de conversão, quando você vai otimizar a taxa de conversão de kit médio, é a mesma coisa. Sempre tem como melhorar um pouquinho mais. Mas quando você sai do 0 para o 1, só de você começar a pensar, tipo, eu tenho que ter um carrinho abandonado, eu tenho que melhorar a taxa de conversão, eu tenho que estimular o ticket médio, só de ir do 0 para o 1 você já vai ter um maior incremento, e depois você vai continuar tendo incrementos se você continuar se esforçando e trabalhando para isso, mas vão ser incrementos mais marginais e menos garantidos. Vai entrar naquele negócio de você rodar 10 testes, 9 não darem nada e um ajudar a melhorar mais 2%, entendeu? E é exatamente isso. E então você implementa essa versão 1.0. Como é que eu implemento isso? Você usa Shopify? Shopify tem nativo gratuito lá para você fazer. Você usa meios de pagamento? Os meios de pagamento normalmente têm a funcionalidade de carrinho abandonado.
As únicas coisas que eu recomendo, personalize um pouquinho, põe a sua mensagem, eles dão um padrãozão. Às vezes você tem um carrinho abandonado. Ah, mas eu já tenho o carrinho abandonado, mas não funciona. É porque ele tá muito seco, ele tá muito no padrão ali da É, ferramenta. só toma cuidado, né? Porque se você não sabe o que você tá fazendo, deixa o padrão. É, porque eu já vi acontecer isso, né? Não, eu vou deixar o branding da minha marca lá. E aí a pessoa, sei lá, o carrinho é em português, ela mete um alemão ali, sabe? Começa a mexer, deixa tudo no branding, no que ela diz que é o branding da marca dela. Porém, aquele branding não funciona para converter quem tá, enfim, quem abandonou o Sim, carrinho. sim. É, dentro da estrutura que a gente falou, né, da saudação, que você separou aqueles itens do produto e o botão de ação nas primeiras dobras, você não pode inventar nisso, isso você não tem que inventar. Mas se trocar ali, às vezes, quando é meio de pagamento, é o logo da plataforma de pagamento. Então, pôr o Uhum. seu logo, pôr alguma coisinha, tá dentro. Se você tem isso e o carrinho não converte, aí é um problema pra gente resolver. Então você tem que procurar ajuda. Você manda nos comentários, você comenta, seja onde você estiver ouvindo esse podcast, você comenta pra gente poder te ajudar. Porque não é normal ter carrinho abandonado ativo e ele não converter, tá? Tem Aquela algum média, né? problema. Você tem o número que o Xé comentou. A média é 10%. Então, se você fatura 100.000, a média é que 10.000 vem ali de carrinho abandonado. Se você não faz carrinho abandonado e vai começar a fazer, a expectativa é que você aumente da noite pro dia o seu faturamento em 10%. É, porque é o que você já tem de carrinho abandonado que já Ou tá ali. mais, né? Porque vai ter aquele pico de vários carrinhos abandonados que você tem para mandar mensagem, né? Sim. Recupere carrinhos abandonados históricos. Então, eu não faço carrinho abandonado, ativei agora a automação, mas tenta recuperar com uma ativação todos os carrinhos que você já tem na plataforma. E faça isso com regularidade. Aí você pode fazer uma campanha específica, seja por onde você quiser fazer, SMS, e-mail ou WhatsApp, de recuperação de carrinho. Então a pessoa às vezes não comprou aquela sua régua que dure uns 30 dias, faça sazonalidades. Dia dos Pais é dia de fazer uma comunicação especial para quem abandonou o carrinho, porque você tem a informação do produto que a pessoa abandonou. Então esse conteúdo pode ser personalizado com base no carrinho que ela abandonou. Então faça essas ativações também, seja trimestrais, em datas sazonais, faça a recuperação de carrinhos como campanha também, não só como automação. Isso também vai te dar um ganho muito bom e vai fazer com que você consiga aumentar ainda mais o seu faturamento. Fechou, muito interessante. Inclusive, se você quer saber como montar uma régua de carrinho abandonado, a gente fez um vídeo, né, que a gente vai deixar linkado aí também, você pode encontrar no nosso canal, que é justamente a gente montando ao vivo ali uma régua de abandono de carrinho para um e-commerce aleatório que a gente escolheu. E é claro que a gente fez no formato meio que speedrun, né? Então, a gente teve um limite ali de 30 minutos para fazer. Mas já dá para ter uma ideia aí de como que a gente montaria essa régua que a gente está falando, que é sair do 0 para o 1, né? Régua 1.0 de abandono de carrinho. Você já pode se inspirar e ver se a sua régua tá parecida ou até melhor que a que a gente montou ali no vídeo. E quebrando a objeção de tempo, né? Se em 30 minutos a gente conseguiu montar, você também vai conseguir dedicando 1, 2 horas aí da sua semana para Exato. poder fazer isso acontecer o quanto antes. Perfeito. Então, nesse episódio, o que que você aprendeu? Primeiro, você aprendeu quais são os principais motivos das pessoas abandonarem carrinhos, né? Você aprendeu que 4 em cada 5 carrinhos criados, né, em média, são abandonados. Aprendeu os motivos, os principais motivos para esses abandonos. E depois a gente foi falando como evitar, né, que esses abandonos ocorram, né, por cada um desses motivos. E por fim, a gente finalizou falando talvez o mais relevante desse episódio, né? Que é porque o motivo pelo qual você clicou nele, muito provavelmente, que é como recuperar os carrinhos abandonados usando réguas de e-mail, de SMS, WhatsApp, enfim. Então, complemente seu conhecimento assistindo o vídeo que a gente montou lá, bem interessante sobre a gente correndo contra o tempo ali para montar uma automação de carrinho abandonado. E espero que você tenha gostado desse episódio, aprendido bastante e que isso consiga te ajudar a, enfim, aumentar suas vendas aí em pelo menos 10%, né? Você que não Uhum. faz carrinho abandonado hoje e você que faz, conferir se tá pelo menos 10% das suas vendas vindo do carrinho abandonado, senão provavelmente tem coisa aí que você pode melhorar. Então, como desafio, para quem não tem o carrinho abandonado ou até para quem já tem, o que que a gente É, pode pedir? vamos ver se você monta na próxima semana, vai? Eu vou te dar uma semana
próxima semana, você que acabou de ouvir o episódio, ouviu até aqui, na próxima semana eu quero ver o resultado do seu carrinho abandonado. Então já monta o seu carrinho abandonado para a próxima semana e aí E não é compartilha o montar seu até a resultado. próxima semana, tá? É pra montar agora, porque você Montar tá e ver o deixando dinheiro na resultado. mesa. Isso. E aí, próxima semana, você vai ter uma semana aí de resultado. Manda lá pro X-Tech, ele vai falar se tá bom, se tá ruim e o que você pode melhorar, fechou? Então, para seguir a gente nas redes sociais, você pode me encontrar em @kevin.quintino no Instagram, ou pesquisar Kevin Quintino no LinkedIn ou no YouTube, e para encontrar o X-Tech. Para me encontrar, é só pesquisar Rodrigo XTEH, Instagram, LinkedIn, YouTube, você vai conseguir me achar. Muito obrigado por assistir até aqui e boas vendas! Obrigado, até mais.